Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Há muitos teólogos e muitas pessoas que concordam que o livro de Atos dos Apóstolos, devido à gama de ações do Espírito Santo diretamente, poderia se chamar tranquilamente Atos do Espírito Santo. Amém? E nós vamos ver alguns Atos do Espírito Santo aqui. E eu creio que isso é totalmente válido para nós, para entendermos a parceria com o Espírito Santo. Esse parceiro nosso, que é Deus, ele tem todos os atributos divinos. E nós vamos ver aqui coisas sobrenaturais. Quem está com expectativa? Aleluia. Então, o tema da ministração é Atos do Espírito Santo. Abra lá em Atos 8, 29. Atos 8, 29. Aleluia. Atos 8, 29. Estou lendo na Revista Atualizada. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então Filipe explicou. Aí eu pulei para o 35. Atos 8, 35. Aleluia. Então Filipe explicou e começou por esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a Jesus. O que aconteceu aqui? Tinha um eunuco de uma outra região que foi adorar a Deus. Ele estava com uma dúvida, estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo disse: acompanha esse carro. E Filipe perguntou para ele, e começando da Escritura onde ele estava lendo, que é onde a gente começou aqui, Filipe começou a falar de Jesus para ele. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E mandou parar o carro. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram às águas. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, note que saíram da água, ok? Então foi um batismo, havia ali muitas águas, e aquele eunuco foi mergulhado nas águas, tanto que a Bíblia diz que saiu das águas, né? E isso é maravilhoso. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. E eu queria falar sobre isso, sobre algo que o Espírito Santo fez maravilhoso aqui: arrebatou Filipe. Aleluia, aleluia. Esse amigo, esse parceiro, esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo, com todos os atributos divinos, arrebatou Filipe. Está aí uma coisa que a ciência ainda não conseguiu fazer: transladar uma pessoa de um lugar para o outro. Você aqui ia aparecer em Campina Grande, na nossa sede. A ciência ainda não consegue fazer isso, devido às células e tudo mais que nosso corpo tem. Pode ter aviões muito rápidos, trem, bala e tudo mais, mas arrebatar e você aparecer em outro lugar, não. E o Espírito Santo fez isso com Filipe com o propósito de pregar o Evangelho. E olha isso que maravilhoso, irmãos. Esse ato do Espírito Santo de arrebatar a Filipe. Quem aqui está preparado a ter aventuras com o Espírito Santo? Para pregar o Evangelho? Quem aqui está preparado está tudo fechado, o trânsito, não conseguir seu carro sumir ou você sumir e aparecer em outro lugar? Para pregar o Evangelho. Quantas e quantas impossibilidades talvez nós colocamos quando pensamos em nós mesmos, mas se entendemos os atos do Espírito Santo e quem Ele é, todas as impossibilidades se tornam possíveis. Você imagina para Filipe aparecendo em outro lugar, já pregando a palavra de Deus?
Coisa maravilhosa, irmãos. Isso é o Evangelho. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E Ele nos equipou, revestidos de poder, com uma parceria com o Espírito Santo. Aleluia. Quem aqui está preparado para grandes coisas aqui? Não tenho passagem para comprar. Quem aqui está preparado para ser arrebatado com o Espírito Santo e chegar? Eu sei, mexe com a nossa cabeça. Quando eu leio aqui, é que eu amo esse assunto. Então, mas mexe, provoca a gente, faz a gente pensar. Mas aconteceu e é real. E Ele vive. E Ele está se movendo. A coisa que Ele está falando no coração de pessoas aqui: ei, eu posso grandes coisas na sua vida. Arrebatou a Felipe. Aleluia. E o eunuco ficou cheio de júbilo, não vendo mais Felipe, que foi arrebatado. E o eunuco ficou cheio de júbilo, porque provou do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, que é poder de Deus. Paulo falou: a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo. Ele quer se demonstrar através de nós, por meio de nós. Atos 1:6, 1:16. Atos 1:16. Estamos falando de atos do Espírito Santo. Atos 1:16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Olha que algo maravilhoso aqui, irmãos. Davi, impelido pelo Espírito, mergulhado na influência do Espírito Santo, numa influência poderosa sobre a vida dele. Eu amo esse versículo. O Espírito Santo usou a boca de Davi. Isso é algo poderoso, irmãos, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, por boca. O Espírito Santo é Espírito, aquele que se une com o Senhor é um Espírito com Ele. O Espírito Santo é Espírito, e Ele, através de uma influência na vida de Davi, tão grande, de comunhão que ele tinha, ele falou por boca de Davi e ficou registrado. Que honra, irmãos, e nós temos ele hoje habitando dentro de nós. Davi tinha apenas sobre ele, porque era um ministério, tanto de rei quanto ministério profético. Quem aqui vai emprestar a boca para o Espírito Santo falar? Quem aqui vai emprestar as mãos para o Espírito Santo tocar? A Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E antes daquela resposta natural e o que você acha, que tal você esperar uma direção do Espírito e ser boca de Deus para pessoas? E o Espírito Santo, por boca de Davi, falou grandes coisas. E se cumpriu. Para mim é uma honra grande. Para mim é um privilégio grande, irmãos. Eu meditei uma certa vez tanto nessa questão do Espírito Santo dentro de nós. Chegou uma hora que era tão real para mim, que eu me ajoelhei na minha casa e falei: Senhor, que privilégio carregar o Espírito Santo.
dentro de nós. É um privilégio, uma honra grande, irmão. Isso não quer dizer que tudo que você está falando é o Espírito Santo, mas se você tiver comunhão com Ele, tiver parceria com Ele, meditar na palavra, conhecer da palavra, Ele pode sim te usar, jovem, Ele pode sim te usar, você que tem meia idade, você que é idoso, Ele pode te usar e pode usar todos aqui. Aleluia. Aleluia. Lucas 4:34. Nós vamos dar uma volta aqui em autoridade, porque eu percebo que pessoas precisam ouvir isso. E nós já voltamos. Tem tudo a ver isso aqui. Lucas 4:34. Aqui um homem possesso de demônio, e o demônio falando através do homem, disse assim, Lucas 4:34. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. 2 episódios. Esse episódio onde um espírito maligno, possuindo uma pessoa, Jesus chega na frente dele, e o espírito maligno, ele identifica Jesus, identifica a autoridade de Jesus, identifica o poder de Jesus. E aqui está uma autoridade e algo maravilhoso. O demônio fala, nesse episódio, o demônio fala o Santo de Deus. E em Marcos, naquele do Gadareno, ele fala, que vieste fazer aqui conosco? Filho de Deus. Em um episódio ele fala, o Santo de Deus, tem santo aqui? Tem santo aqui. O outro episódio ele fala, Filho de Deus. Os demônios reconheciam a autoridade de Jesus, por ele sendo Filho de Deus e Santo de Deus. Não falava, Jesus eu te reconheço como apóstolo, Jesus eu te reconheço como profeta, Jesus eu te reconheço como mestre. E os demônios falavam, o que vieste fazer aqui? Filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Ei, você tem autoridade sobrenatural para expulsar demônios em nome de Jesus. Não precisa chamar o pastor, não precisa chamar. Pode chamar, não tem problema nenhum. Não estou falando isso para você não chamar. Mas saiba, eu estou sendo dirigido para te dizer isso. A sua autoridade está em ser filho de Deus, está em ser santo de Deus. E os demônios olharam e falaram, Filho de Deus, o que vieste fazer conosco? Não falaram pastor de Deus. Todos aqui têm autoridade. Se você vê uma situação, se você está passando uma situação, saiba que você tem autoridade no nome de Jesus, sendo filho de Deus, para expulsar demônios. A religião tentou colocar situações, mas nós vemos na Bíblia que você sendo filho de Deus, e você é quem aqui é filho de Deus? E santo de Deus, nós somos santos, lavados pelo sangue de Jesus, justificados, nós temos autoridade. Não é o cargo, não é o licenciamento, é a autoridade sendo filho de Deus. Ei, demônio, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está aqui, está assistindo na internet, se converteu, veio de uma outra religião e está passando por um processo. Saiba, você é filho de Deus e você pode e deve expulsar demônio, qualquer situação, porque você tem autoridade. Creio que abençoou pessoas essa volta que nós fizemos. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Alguém está recebendo aqui alguma coisa? Aleluia. Atos 6:8. Nosso tema é Atos do Espírito Santo. Sempre quando a gente fala nele, coisas acontecem. Porque ele é real. Atos do Espírito Santo. Atos 6:8.
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos Cirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não podiam, autoridades não podiam. Eles viam, há algo a mais falando junto com ele, há algo a mais inspirando ele, o próprio Espírito Santo. E eles identificaram, não tem como, não podemos resistir. Ele fala debaixo da influência do Espírito Santo. Há um poder sobrenatural na vida dele. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Aleluia, aleluia, ah, meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu percebo o Espírito Santo entrando em situações aqui. Aleluia, 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 aleluia. Perceba o Espírito Santo falando com pessoas aqui. Ei, me reconhece, que nunca mais você vai cair nessa área. Eu percebo o Espírito Santo falando com pessoas aqui. Ei, me reconhece, conta comigo, que nunca mais você cai nessa área. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Saiba que quando a liderança faz algo debaixo da influência e do poder do Espírito Santo, ele constitui, ele faz. Sabe, irmãos, é muito importante reconhecermos isso. Não leve como natural, seja uma imposição de mãos para um departamento, seja para o ministério, não leve como algo natural. O Espírito Santo está envolvido, constituindo. Não leve um conselho como natural. Não é errado você tomar um conselho da liderança. Errado é você errar sem ter se aconselhado. O Espírito Santo, através da liderança, e pode ser nós, pode ser o seu próprio líder de departamento. Saiba que o Espírito Santo está usando pessoas aqui grandemente, nos bastidores. Pessoas estão sendo edificadas, estão sendo restauradas. E ouça conselhos, reconhece. Ele não fala somente através do nosso espírito, mas ele fala através de liderança. Ele fala através de pessoas maduras. Ele fala. Se você olhar na Bíblia, disse o Espírito Santo isso, disse o Espírito Santo isso, disse o Espírito Santo. Ele não foi uma voz audível, não necessariamente, isso é raro acontecer, mas através de pessoas. Você lembra quando o Espírito Santo disse: separai-me agora Paulo e discipulado, gente, Paulo e amém, glória a Deus, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falando, dando o momento certo, a hora certa. Reconheça, não leve. Ah, foi bom só naquele dia a imposição de mãos, quando eu entrei no departamento. Agora isso está, é um lastro de poder que vai te acompanhando.
Porque o Espírito Santo estava envolvido, irmãos. Isso é sério. Ele planejou, ele reconheceu, ele viu, ele acreditou em você. Ele acredita em você. Às vezes você pode, poxa, faltou uma palavra, alguma coisa. Ei, mas o Espírito Santo está te dizendo: eu acredito em você, eu constituí onde você está. Fica firme, fica firme. Considera o meu poder, considera a minha grandeza. Não foi algo natural, irmãos. E Ele está fazendo coisas grandes. Ele constitui situações. Cada passo que você dá nos departamentos. Aleluia. Ele viu lá Paulo pronto e disse à liderança: mas ele estava acompanhando Paulo desde o começo. É algo muito poderoso, isso. E o diabo sabe que isso é poderoso. Quando você entra e as coisas no lugar certo e na hora certa, o poder flui, as coisas acontecem. E o diabo sabe, você lembra quando ele falou para Jesus? Hoje está um misto com a autoridade, eu percebo o Espírito Santo inclinando. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Paulo eu sei quem é. E há um poder sobre você. Há um poder dentro de você. Você é muito maior por dentro do que por fora. Toda a identificação espiritual está no teu espírito. E o Espírito Santo recriou o seu espírito no novo nascimento. E depositou aí. E já tinha e depositou ferramentas grandiosas. Aleluia. Atos 5:32. Atos 5:32. Houve uma situação, só quero pegar essa parte. Nós somos testemunhas de tudo isso. Os apóstolos aqui. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Parece que eles conversavam assim. Nós somos testemunhas e o Espírito Santo também é testemunha. Pareceu-nos bem, pareceu bem ao Espírito Santo também. Ei, a presença poderosa. Pareceu-nos bem e pareceu bem ao Espírito Santo também. Não impor mais nenhum encargo, a não ser se abstenha disso, não faça isso. E segue. Aleluia. Ele está ali, os atos do Espírito Santo, Ele está ali para ajudar, Ele está ali para acompanhar. Obrigado, Senhor. Ele está ali para opinar. Pareceu-nos bem e ao Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo deu a opinião dele. Aleluia. Ele deu a opinião dele. Me parece bem também. Oh, meu Deus. Aleluia. Eu me empolgo com esse tema, irmão. Eu me empolgo. Quando vier o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Aleluia. 1 João 2:27. 1 João 2:27. 1 João 2:27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Algumas pessoas tiram do contexto aqui e acham que as pessoas não precisam vir mais para a igreja, não precisam aprender mais nada. Não é isso. Simplesmente o Espírito Santo, e eu digo simplesmente uma forma de se expressar, porque é algo poderoso, o Espírito Santo vai testificar o que ele está pregando é verdade. O que ela está pregando é verdade.
Recebe. Isso é para a sua vida, vai testificar. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, recebe. Ele vai te falar aí dentro. Assim, quando você ouvir uma coisa estranha, e no mundo há muitas vozes, e hoje com rede social e um monte de coisa, temos que tomar muito cuidado. O Espírito Santo vai te falar: ei, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. É muito bonito, cheio de curtida, mas não é de Deus. Ah, mas arrepia, sim, pode até mexer com sentimentos, mas não é de Deus. E aí o que você faz? Obrigado, Espírito Santo, que é ajudador maravilhoso. Sai. Amém, gente? Esses são os atos do Espírito Santo. Vimos ele fazendo grandes coisas, ensinando, aleluia, dando parecer. Ai, meu Deus, como o Senhor é bom. Aleluia. Atos 16:6. Essa é uma parte que precisamos entender também de Atos do Espírito Santo. Quem aqui acha ruim ouvir um não? Olha, irmãos, se você acha ruim ouvir um não, repensa. Porque há muitos nãos que vão te livrar e são bênção para a sua vida. E o Espírito Santo também fala: não faz isso, não é a hora. E às vezes fala: é a hora, faz. Eu estava com um antigo carro e eu fui levar minha filha na pediatra. E eu estacionei meu carro. E o Espírito Santo falou para mim, no meu espírito, uma voz mansa e suave. Falou: não põe aqui. Eu, numa mente natural, estou usando eu como exemplo, amém? A gente usa tantas coisas aqui que a gente acerta, estou usando um erro. Amém? Não fui guiado. E eu pensei naturalmente: mas vai ser tão rápido a consulta, é sempre muito rápido, é algo recorrente, 30 minutos, vou deixar. Cheguei, saí do consultório, foi muito bom, a consulta, tudo tranquilo. Quando eu saio, cadê o carro? Cadê o carro? Além de maior transtorno, eu tive que orar e pedir perdão ao Espírito Santo. E ficar envergonhado, porque me avisou, me dirigiu e eu não ouvi. Quantas coisas estamos passando a marca? E você percebe a marca do Espírito Santo e você está passando. Não vai terminar bem. Ele conhece tudo, todos, no passado, no presente e no futuro. Então cuidado, usei meu exemplo e me expus. Para pessoas aqui tomar cuidado. Ouviu uma coisa, não vai por essa rua, não coloca, não faz tal negócio, fica, permanece. Não é a hora. Ah, mas eu quero. Não é a hora. É a hora. Não, agora eu quero descansar. É a hora de avançar. Quero descansar, Espírito Santo. É a hora. Olha isso aqui, que poderoso, irmãos. Dentro do que eu estou falando. Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata. Só para terminar um pouco o raciocínio que eu estava falando. O Espírito Santo me perdoou, porque Ele é o amor de Deus, é maravilhoso. E me abençoou com um carro melhor. Mas agora eu fico muito esperto. Não quer dizer que eu nunca mais vou errar nada, mas temos que reconhecer a voz mansa e suave no nosso espírito do Espírito Santo. Ele fala bem suave a maioria das vezes. Quase imperceptível se a sua mente estiver muito voando. Toma cuidado. Amém? Glória a Deus. Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus
não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Rafael, mas pregar a palavra, sim, mas pode ser um livramento. Sim, mas não é a hora. Sim, mas não é o momento certo. Às vezes você vai pregar até para um parente, me veio uma inspiração, até para um parente, mas não é a hora. Mas está tudo propício, tem mais ninguém aqui. Não é a hora. Vou evangelizar, vamos passar por aqui, vai ser uma bênção. Talvez não, talvez a rua do lado. Tanto para livramento, quanto para você atingir uma pessoa que pode ser um Paulo da vida, pode ser uma Catherine Kuma da vida, que vai fazer grandes coisas para o Senhor. Quem aqui está disposto a ouvir alguns nãos do Espírito Santo? Fala isso agora, não é a hora. Mas quando você tiver o sim, também faça. Ele está envolvido. E vai dar certo. Ele é a nossa maior garantia, irmãos. Atos 20, 28. Atendei. Esse aqui hoje tudo bem, vamos ler de novo. Atendei, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aleluia. Glória a Deus. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 10, 17. Estamos caminhando para o fim. Atos 10, 17. Estamos falando dos atos do Espírito Santo. Intervenções, ações, direcionamento. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, aqui Pedro está num terraço de uma casa, e próximo do horário do almoço, e sobrevém uma visão para ele, e desce um lençol com um monte de animal que não era lícito um judeu comer, e vem uma voz do céu que diz: Pedro, mata e come. Pedro fala: não posso, nunca entrou coisa impura e imunda na minha boca. A segunda vez a voz fala: mata e come. Pedro, não. Terceira vez a voz fala: mata e come. Pedro, não. O lençol volta, a visão acaba. E ele está nesse momento aqui refletindo sobre a visão. Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo. O Espírito, e aqui é o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E Pedro faz isso e vai. E o que eu quero focar aqui? Cornélio, você sabe, um homem que não era judeu. Aqui é o começo da palavra de Deus chegando aos gentios. E Cornélio tem uma visão de que um anjo fala: busca Pedro, que ele vai te falar palavras vivas, da quais serão salvos tu e a tua casa. Aí o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, desce, vai e não hesite. Quantas coisas estamos hesitando? Quantas coisas o Espírito Santo fala: desce, vai. E eu acho interessante que o Espírito Santo falou isso para Pedro. Não, vamos ver aqui. Aleluia. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. Quantas coisas estamos duvidando? O Espírito Santo fala: levanta, vai. Será que ele está precisando falar para a gente igual para Pedro? Não duvida.
não duvida, porque eu os enviei. Estamos reconhecendo aqueles que o Senhor nos coloca ao redor. É interessante que o Espírito Santo estava agindo com Pedro e ao mesmo tempo agiu com esses homens e falou: Pedro, vai, e eu que o enviei a você. Aleluia, aleluia. Aleluia. São ações do Espírito Santo, atos do Espírito Santo. Ei, vai lá, prega para aquela família, prega para aquelas pessoas, faz isso. Espírito Santo, mas aqui no meu trabalho não tem como. Tem, eu vou abrir uma oportunidade. E prega, irmão, prega, irmã, prega. Aproveita as oportunidades. E quando nós seguimos a direção do Espírito Santo, é impressionante a efetividade que é. A assertividade que é. É algo impressionante. É 100% de assertividade. Quando é na nossa força, aí vai, e tal, e não sei o que, e vai, e dá livro, e não sei o que, e conta história, e não sei o que, e vai, aí às vezes vai. Com o Espírito Santo, não, vai, fala isso. Você lembra na casa de Cornélio? Pedro começa a pregar uma palavra simples. Jesus Cristo ressuscitou. Cai o Espírito Santo. Tem uma tradução, uma versão que fala: caiu o Espírito Santo naquela casa. Caiu. Pedro, tá ótimo. Agora é comigo. A assertividade com o Espírito Santo é algo sobrenatural. Eu estava lendo um livro que o pastor René me indicou. É um livretinho, li rapidinho. Eu achei muito interessante que aquele pastor chinês, que acho que ele já faleceu, acho que ele tem uma das maiores igrejas do mundo. Yang Cho. Paul Yang Cho. E ele falando como o ministério dele cresceu quando ele começou a considerar a comunhão, a presença e a parceria com o Espírito Santo. Um livretinho pequeno, antigo. O nobre pastor René encontrou, acho que nessas livrarias antigas. E eu fiquei aqui com aquilo impressionado, porque as coisas começaram a acontecer numa velocidade extraordinária na vida dele, e ele conta isso. Porque há uma assertividade sobrenatural com o Espírito Santo. É poucas palavras, irmãos, pode perceber. Poucas palavras. Separai agora, prega isso aqui, Cristo ressuscitou e cai o Espírito Santo, e pessoas são curadas, e vai. Mas assertividade, palavra de Deus, assertividade, o coração direto. Fala isso no ponto. Aleluia. No ponto direto, certeiro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Lucas 2, 26. Olha que coisa linda. Lucas 2, 26. Lucas 2, 26. E o próprio Espírito... Vamos um pouquinho antes lá. Lucas 2, 26. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Dá um pouquinho de contexto nessa passagem. Lucas 2, 26. Eu acho isso maravilhoso. Lucas 2, 26. Vamos ler do 25. Lucas 2, 25, revista atualizada. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver
o Cristo do Senhor. Você pode imaginar isso? O Espírito Santo falando para ele assim, ó, você não vai passar da morte antes de ver o Cristo do Senhor. Prometendo algo. Você já imaginou o Espírito Santo prometendo algo para você? Ei, pessoas estão pegando aqui. Pessoas estão pegando aqui. Ei, não vai passar isso antes de os seus olhos verem. Antes das coisas acontecerem. Você já imaginou? Aleluia. Está na Bíblia, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem uma passagem, tem uma tradução que eu achei maravilhosa aqui. NTLH, da 2:26, que a gente acabou de ler. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias. O próprio Espírito lhe tinha prometido. Meu Deus. Imagina o Espírito Santo te prometendo aí, antes de você morrer, você vai ver isso, você vai ver isso, você vai ver isso, você vai ver isso. Aleluia, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 3:7. 2 Coríntios 3:7. Aleluia. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não puderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não vai ser de maior glória o ministério do Espírito? Como não vai ter órgãos sendo recriados? Como não vai ter cegos vendo? Como não vai ter prosperidade incomum? Como não vai ter coisas grandes? Como a estéril não vai dar à luz? Como... Aleluia. Ei, eu percebo o Espírito Santo falando com propósito, com pessoas aqui. Se esse sonho que você quer tanto está alinhado com o propósito, fique tranquilo. Ele que garante. Aleluia. Aleluia. Como não vai ser de maior glória uma pessoa sendo ressuscitada? Aquele que abriu o mar é o Espírito Santo. Aquela coluna de fogo no Antigo Testamento, coluna de fogo, coluna de fumaça e um monte de coisa que acontecia, é o Espírito Santo. A mão forte do Senhor é o Espírito Santo. O braço forte do Senhor é o Espírito Santo. Aquele que pairava sobre a face das águas é o Espírito Santo. Aleluia. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? E essas ações do Espírito Santo e esses atos, eles continuam. E sem falar dos dons do Espírito Santo que foi pregado aqui também. Irmãos, ele está na congregação, inspirando pessoas, entregando coisas por um fim proveitoso. Mas alguém quer receber? Eis a questão. Há um fim proveitoso, mas o receptor quer receber? Aleluia. O que ele disse para Maria virá sobre ti. O poder do Altíssimo te envolverá. Como vai ser? O poder do Altíssimo te envolverá. Como vai ser no meu ministério? O poder do Altíssimo te envolverá. Como vai ser na minha família? O poder do Altíssimo te envolverá. Como vai ser na minha empresa? O poder do Altíssimo te envolverá. Como eu vou começar coisas que eu tenho desejado? O poder do Altíssimo, irmão. Aleluia.
Com o Espírito Santo é linha direta. Fala com Pedro, falou com o outro, e foi, fala com o outro. Se eu percebo o Espírito Santo falando. E se o que você está pensando, ele já falou? E se o que você está pensando, ele já fez? Ah, irmão. Me ajuda, vai. Me ajuda, pelo amor de Deus. Se ele já fez? Aleluia. E se ele já proveu? Aleluia. O grupo de música pode vir. Aleluia. Nós vamos ter um momento breve aqui de edificação pessoal. E eu creio, irmãos, o Espírito Santo vai falar em coração de pessoas aqui. Mas vem muito forte no meu coração. Você quer? Se quiseres, se me ouvires. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você quer? Aleluia. Aleluia. Elaine. Você quer? Você quer ser arrebatado numa missão com o Espírito Santo? Você quer crescimento? Você quer poder? Para que a obra de Deus avance? Para que o nome de Jesus seja glorificado? Para que o anjo abra as cadeias? Ele está se movendo. Não há impossíveis e nem impedimentos para o Espírito Santo. Ele está se movendo. Só que ele é um cavaleiro. Ele não vai além do que você não quiser. Se credes, verás a glória de Deus. Ele também é um aspecto da glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Eu quero que você pense na sua vida. E o que você tem passado. Quero que você, se assim você quiser, reconheça que não tem envolvido e não tem considerado o Espírito Santo como deveria. E eu tenho certeza que coisas vão mudar de forma extraordinária. Então fique de pé, ore em línguas no seu lugar. Aleluia. Nós vamos ter um momento agora de louvor. Fique livre. Não se preocupe com o horário, temos um pouco de tempo. Eu creio, eu percebo Deus fazendo coisas grandes aqui. Nas suas vidas, na minha vida. Mas nós precisamos reconhecê-lo. Antes de Filipe ser arrebatado, ele ouviu a voz do Espírito Santo para ir lá e pregar. Relacionamento. Dúvidas que você está na cabeça, decisões, ele pode falar hoje, ele deseja falar hoje. Se conecte. Ouça a voz mansa e suave no seu coração. Enquanto essa canção... Deus, teu amor nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
do momento em que eu acordo até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo és tão bom, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Amo sua voz, atravesso pelo fogo, na escuridão, tu estás bem junto a mim. Te tenho como um pai, te tenho como amigo, e estou vivendo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo és tão bom, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo és tão bom, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, te dou tudo que há em mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, te dou tudo que há em mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo és tão bom, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo és tão bom, tão bom. Com toda a força que há em mim, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Me rendo à tua bondade,
Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Estou firme em tuas promessas, me rendo à tua bondade. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, te dou tudo que há em mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou perguntar, irmãos, é com você. Aleluia. Se o que você está pensando já está resolvido. Já está resolvido. Aleluia. Cheio. Cheio. Você vai ficar olhando. Se você tiver um direcionamento, fale com seu irmão. Pode fluir. Aleluia. Seja livre, Leilani. Aleluia. Há pessoas aqui que têm dons e talentos. Eu tomei uma decisão comigo. Uma palavra pode impactar a vida de uma pessoa. Eu estava ministrando para um colega de trabalho, a gente voltando de um serviço nosso, de um projeto, e eu falei para ele: se a gente batesse o carro agora, para onde você iria? Talvez o que está na sua vida
pode mudar a história de uma pessoa. Então cuidado. Cuidado em analisar muito. É muito bom termos o temor a Deus do que vamos falar, mas cuidado, não passe do ponto. Uma palavra que você fala, algo pode mudar a vida de uma pessoa. Shhh. Vem cá, Alex, eu sei que você tem uma palavra para a igreja. Você precisa entender, meu irmão. A chave virou. Você tem que tirar a mentalidade velha. E é você quem tem que fazer isso. A chave virou, meu irmão. Você estava crendo para esse tempo. Você estava crendo para esse tempo. Você orou para chegar a esse tempo. A chave virou. Você precisa se comportar agora, sabe, de uma maneira nova na casa nova. Não dá para ficar com os pensamentos velhos, irmão. A chave virou. Você tem que entender que você faz parte agora de um lugar novo, de uma igreja maior. Você tem que olhar para o lado e você não pode ficar mais vendo seu irmão como você via antes lá na antiga igreja. A chave virou, meu irmão. Você precisa começar a se envolver, sabe, como pessoas que estão vivendo num tempo novo. Você não pode olhar para suas finanças como você olhava quando você estava, sabe, num lugar antigo. A chave virou, meu irmão. Você precisa entender isso. Não dá mais para você se comportar, sabe, da mesma maneira que você se comportava antes. Não dá para você continuar vivendo da mesma maneira que você vivia antes. O tempo que o Senhor tanto falou, o tempo que o Senhor tanto disse que ia chegar, que a gente ia estar num lugar maior, que a gente ia viver coisas maiores. Meu irmão, você precisa entender, isso já aconteceu. Você já está nesse tempo. Não adianta você ficar, sabe, querendo entrar nesse tempo. Você já está nesse tempo. Você só está se comportando da maneira antiga, com os pensamentos antigos, sabe, falando as coisas antigas. Ei, está na hora de você começar a falar, sabe, como quem está pisando na terra que Deus prometeu para você. Você precisa começar a se olhar como quem, sabe, como Deus estava falando para você. Quando Deus falava, olha, a sua vida vai mudar, você vai ser diferente, você vai ter as coisas, você não vai precisar ficar correndo atrás delas. Ei, não vai faltar dinheiro na sua conta. Lembra quando Deus falava isso? Ei, Ele está dizendo, a chave já virou, você já está nesse tempo. Esse já é o tempo. Não é mais o tempo de você ficar, sabe, esperando. Ai, será que um dia o meu irmão vai ser alcançado? Será que um dia o meu parente vai ser alcançado? Meu irmão, Deus já alcançou o seu parente. É você que não percebeu ainda. Está na hora de você pegar ele pelas mãos e dizer, ei, esse é o tempo novo que Deus tem para você. A chave virou, meu irmão. Se você continuar se comportando da maneira antiga, você não vai conseguir perceber, meu irmão. Pessoas novas vão chegar e você vai ficar com aquele sentimento, será que eu estou ficando para trás? Será que não está acontecendo na minha vida? Por que está acontecendo só na vida de alguns? Você precisa se comportar de uma maneira nova nesse tempo novo. Para todas as áreas da sua vida, meu irmão. Para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas da sua vida, meu irmão. Ei, é para todas as áreas. Você não dá certo seus sentimentos, então você vai ter que mudar ele, meu irmão. Sabe? Esse negócio que você é um dedo podre, você não é não. Deus tem pessoa certa para você sim. Esse negócio que o pessoal fala para Deus não prepara ninguém para ninguém. Meu irmão, a gente sabe disso, mas Deus promove cada encontro lindo. A chave virou, meu irmão.
É um tempo novo, é em todas as áreas. É em todas as áreas. Se da primeira vez não deu certo, sabe, deixa eu dizer uma coisa pra você. O Senhor não está nem se lembrando daquilo que já passou. Você já pediu perdão, você sabe. Enquanto você fica aí se remoendo com esse sentimento seu, Deus já falou assim: eu já esqueci, eu já perdoei. E ela sempre está falando disso, ela que me lembra, Ele que me lembra disso. Deixa eu dizer uma coisa pra você. É em todas as áreas, meu irmão. A chave virou. Virou, meu irmão. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você fica esperando alguém te dar uma oferta, você tá fora, irmãos, do tempo que Deus, desse tempo novo. É você quem tira a oferta do bolso agora e abençoa o seu irmão. Não é mais tempo de você ficar crendo para receber oferta não, meu irmão. Chegou o tempo de você começar a colocar a mão no bolso e sacudir o que tem lá e falar assim: ei, a chave virou. É em todas as áreas, meu irmão, é em todas as áreas. Aleluia, aleluia. Quem pode crer, irmãos? É o culto do Espírito Santo. Ele usa as pessoas. Josafá, uma nova unção. Eu não tenho direção de impor as mãos, mas vai cair aí. Levanta suas mãos, eu percebo uma nova unção na sua vida. E a música vai tocar, irmão, e tá forte. E se você quiser receber, irmãos, quem tem uma direção aqui, eu tô fazendo minha parte. Eu vou sair com tudo que Deus tocou no meu coração feito. E eu espero que você faça o mesmo. Porque pessoas, nós vivemos por pessoas, temos o dom por pessoas, Deus nos capacitou para as pessoas, é para o seu irmão, não é para você. E enquanto você faz as coisas, Deus, Ele cuida das suas. Aleluia. Elaine, seja guiada e eu percebo uma unção, Josafá. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Aleluia. Cheio. Recebe, Josafá. Você sabe receber, irmão. Uma unção nova. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Estou firme em tuas promessas. Me rei da tua bondade. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, te dou tudo que há em mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Meu irmão, eu esqueci seu nome, filho da Isabel. Do lado dela, isso. Perdão. Como? Alex. A unção está aí, irmão. A unção está aí. Recebe. Aleluia. Recebe. Aleluia. Recebe, irmão. Está correndo, correndo atrás de mim. Recebe, recebe, recebe. Sua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Eu vou me prostrar, sempre te adorar, te dou tudo que há
Recebe, 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 recebe. Sua bondade está correndo atrás de Alex, mim. eu vi coisas, sonhos seus relacionados a casamento. Deus vai cumprir tudo, viu? Festa, tudo que você sonhou, Deus vai cumprir. Recebe. De mim. Sua bondade está correndo atrás de mim. Recebe, irmãos, recebe, irmãos. Deus está fazendo coisas grandes. Te dou tudo que há em mim. Sua bondade está correndo atrás de mim. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentando. Aleluia. Não é pecado rir não, viu? Só aprendi com o pastor Neemias, meu pastor. Não é pecado rir não, viu? Pode rir à vontade.